Fala galera, tudo bem? Hoje a aula é sobre o tecido epitelial, o tecido de maior distribuição no corpo humano, presente em todos os órgãos, formando as mucosas, as serosas, os revestimentos de superfícies e cavidades. Bom, este tecido ele tem como principal característica a grande quantidade de células. Devido a essa característica, essas células se mostram justapostas, ou seja, muito próximas uma da outra. E, consequentemente, haverá pouca substância entre as células, e essas células têm formato poliédrico, ou seja, lembra figuras geométricas, podendo ser planas, pavimentosas, escamosas, cilíndricas, cúbicas, colunares e prismáticas. Bom, outra característica importante dos epitélios é lembrar que eles são inervados por terminações nervosas livres, ou seja, receptores que captam diferentes tipos de estímulos. E também regenera por mitose, mas não todas as células, somente as células basais, que são as células mais profundas que estão em contato direto com a lâmina basal. Bom, ele é vascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos, é nutrido pelos tecidos conjuntivos, por difusão, então sempre associado a um epitélio, vamos encontrar um conjuntivo. E fazendo a conexão entre os dois, nós temos a já citada aqui, lâmina basal. Bom, os epitélios existem em dois tipos, os epitélios de revestimento e os epitélios glandulares. Os de revestimento são mais superficiais, revestem órgãos, externa e internamente, revestem superfícies, como por exemplo a pele, e cavidades, por exemplo a cavidade oral. Os epitélios glandulares são epitélios mais profundos, cujas células produzem secreções úteis ao organismo, podendo ser glândulas exócrinas, quando apresentam um canal para expelir a secreção, ou endócrinas, quando lançam a secreção na corrente sanguínea. Os epitélios de revestimento podem ser mucosas, quando o revestimento é interno de um órgão oco, ou serosas, quando o revestimento é externo. As serosas mais conhecidas são o pericárdio, o peritônio e a pleura. E as mucosas mais conhecidas são a mucosa respiratória, a mucosa gástrica, a mucosa esofágica, a mucosa vaginal, a mucosa oral, dentre outros. Bom, os epitélios são classificados em dois critérios, quanto ao formato da célula e quanto ao número de camadas. Quanto ao formato da célula, podem ser pavimentosos, cúbicos ou colunares. E quanto ao número de camadas, podem ser simples, quando existe apenas uma camada, e estratificado, quando existe mais de uma camada. Então, nós teremos o pavimentoso simples, o cúbico simples, o colunar simples, o pavimentoso estratificado, o cúbico estratificado e o colunar estratificado. Cada um desses epitélios serão encontrados em locais específicos, lembrando que a sua estrutura é adaptada à sua função. O epitélio pavimentoso simples eu posso encontrar no endotélio, na parte interna dos vasos sanguíneos, nos alvéolos, no mesotélio, que faz parte do endocárdio, e no mesentélio. Já o cúbico simples, nos ovários, nas tubas uterinas e nos rins. E o colunar simples, no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso. Já o pavimentoso estratificado é encontrado na pele, no esôfago e na mucosa vaginal. Só que na pele ele tem queratina. Aí ele é chamado de pavimentoso estratificado queratinizado. O cúbico estratificado é muito comum no folículo ovariano e nos ductos glandulares. E o colunar estratificado na uretra masculina e na junção do epitélio escamoso com o colunar estratificado no trato genital feminino, famosa JEC, tá? Junção epitélio escamosa. Bom,
Podemos observar aqui o epitélio pavimentoso simples, o cúbico simples e o colunar simples. Logo abaixo, o pavimentoso estratificado, o cúbico estratificado e um epitélio de transição, que eu já vou falar sobre ele. E por último, o pavimentoso estratificado e o cilíndrico estratificado. Só que esse pavimentoso estratificado ele tem queratina. Ele é chamado também de queratinizado. Bom, vamos a algumas imagens. Essa imagem é de um epitélio cúbico simples. Repare que o epitélio cúbico ele tem as células bem quadrangulares e o núcleo arredondado. Essa próxima imagem é de um epitélio cilíndrico simples, também chamado de colunar simples. Assim como a próxima imagem, também é um colunar simples. Só que aqui seria das vilosidades intestinais. Aqui nós temos um pavimentoso simples, formando a superfície dos alvéolos pulmonares. E nessa imagem, um pavimentoso estratificado, não queratinizado do esôfago. Repare que as células apicais, aquelas mais superficiais, são bastante achatadas, né? São escamosas ou pavimentosas. E as mais profundas são chamadas basais, são células onde ocorre mitose, ou seja, renovação do tecido. Aqui temos outro pavimentoso estratificado, só que é da mucosa vaginal. Lembrando que é um epitélio que se renova periodicamente, junto com o endométrio, no ciclo reprodutivo feminino. E aqui temos um epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado de uma pele grossa. Dá para perceber bem evidente, com a sigla SC, o extrato córneo, onde é localizada a queratina. E as células bem achatadas, né, bem pavimentosas. Temos agora algumas exceções. O epitélio pseudoestratificado ciliado. Esse epitélio ele dá a impressão de ter várias camadas, mas ele tem apenas uma camada, que as células são irregulares, dando essa falsa impressão. Ele é encontrado na mucosa respiratória. Nesse epitélio também encontramos a célula caliciforme, está na cor branca, e os cílios, muito importantes na proteção e na retenção de partículas de poeira que vem junto com o ar durante a respiração. O próximo epitélio é o epitélio dos epidídimos, chamado de pseudoestratificado estereociliado. Tá? É maior do que os cílios. Ele fica no epidídimo, onde ocorre a maturação dos espermatozoides. E este epitélio é um epitélio de transição, porque ele não possui um formato definido, né? Mas existe uma transição no formato da célula. Da camada basal para a camada mais superior, a célula tem uma alteração na sua forma. Daí o nome de epitélio de transição. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. Curtem nossa página, curtem o nosso canal, compartilhem a ideia e bons estudos. Até a próxima. Fiquem com Deus.